Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana do Magias e Aromas. Eu sou Karina Teixeira, a bruxarina, e hoje o programa cheira a terra molhada, a fumaça de cachimbo e a ruda fresca. Hoje nós vamos falar sobre aromas que existem antes mesmo de qualquer tendência, antes de qualquer difusor elétrico e qualquer frasco com nome em inglês na prateleira das perfumarias. Vamos falar dos aromas que os ancestrais usam para curar, não como metáfora, mas como prática real, ancestral e viva. Aromas que cruzaram oceanos dentro da memória de povos inteiros, que sobreviveram à escravidão, ao colonialismo, à tentativa sistemática de apagamento, que ainda hoje chegam antes das palavras, porque entram pelo nariz, acessam a sua memória e as suas emoções e despertam algo que a mente racional nem sabe que estava adormecido. E para chegar neles, nesses aromas e no que eles carregam, precisamos primeiro entender quem são esses ancestrais, de onde vieram, o que carregam e por que mesmo depois de tudo escolheram voltar. Existe uma data no calendário brasileiro que carrega muito mais do que a história. Carrega memória, dívida e espírito. 13 de maio de 1888. Foi nessa data que a princesa Isabel assinou dois artigos para encerrar 300 anos de escravidão no Brasil. Vou repetir isso porque merece ser ouvido devagar. 300 anos. 12 gerações de seres humanos nascidos, criados e mortos em cativeiro. Mas essa assinatura não lhes garantiu nada. Não lhe deu terras, trabalho garantido, moradia ou escola. Não tiveram nenhuma política de reparação e nada além de um papel com duas frases. E o nome da liberdade foi dado a isso. O Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão. O último. Depois de 300 anos, sendo o maior receptor de africanos escravizados no mundo. Estima-se que cerca de 4,9 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, mais do que para qualquer outro país das Américas. E os libertos naquele dia voltaram ao trabalho na manhã seguinte, porque não havia para onde ir, porque não havia terra, casa ou nada preparado para recebê-los como seres humanos livres. Logo depois da abolição, o Estado brasileiro incentivou ativamente a vinda de imigrantes europeus, e os ex-escravizados foram sistematicamente preteridos no mercado de trabalho. A liberdade no papel não veio acompanhada de dignidade na vida real. Existe uma frase que me atravessa sempre que penso nisso. É de José Lins do Rego, escritor brasileiro do século XX. Não me saiu do engenho um só negro. Para essa gente pobre, a abolição não serviu de nada. Não conto isso para trazer peso desnecessário para o nosso encontro. Conto porque é impossível, absolutamente impossível, falar dos pretos velhos sem entender o chão em que eles pisaram. O chão que foi tomado, o corpo que foi usado como ferramenta e a cultura que foi proibida, silenciada, a espiritualidade que foi criminalizada. E ainda assim, esses espíritos voltaram, não com raiva, mas com o cachimbo, a arruda e o café. Isso não é poesia, é um dado espiritual que desafia qualquer lógica humana, e é exatamente esse mistério que vamos honrar hoje. Mas afinal, quem são os pretos velhos? Os pretos velhos são espíritos ancestrais elevados dentro da Umbanda, a religião brasileira que nasceu no início do século XX da mistura profunda da espiritualidade africana, indígena e europeia. Uma religião que nasceu aqui, no Brasil, do encontro, muitas vezes forçado e violento, de três mundos e que produziu algo único no planeta. Os pretos velhos são espíritos de africanos que foram trazidos à força para cá, que foram escravizados, que viveram e morreram em condições que nenhum ser humano deveria jamais enfrentar, mas que mesmo assim preservaram as suas raízes. Pensa no que significa preservar um conhecimento quando tudo ao seu redor quer destruí-lo, quando sua língua é proibida,
Sua religião é crime. Os seus filhos podem ser vendidos para outra fazenda amanhã. Nas senzalas, em segredo, nos cantos onde os senhores não chegavam, eles preservaram o nome das ervas, a reza, o conhecimento da cura, o saber oral que vinha de geração em geração na África, a memória de quem eram antes de serem escravizados. E aqui há um detalhe histórico que poucos sabem e que muda completamente a forma como enxergamos os pretos velhos. Os escravizados queriam os jovens e os fortes para o trabalho, força física, resistência e produtividade. Os idosos chegavam poucos, porque eram descartados antes mesmo de embarcar. Mas os que chegavam velhos, ou os que conseguiam envelhecer apesar de tudo, eram exatamente eles que guardavam o que não podia ser perdido. O nome de cada planta, a forma correta do preparo, a oração que acompanha o remédio, a história do povo que existia antes do cativeiro. Os mais jovens iam a eles em segredo, aprender o que não estava em nenhum livro, porque livro era para quem podia ler, e ler era proibido para quem era escravizado. O conhecimento passava de boca a ouvido, de mão a mão, de olho a olho. Depois de desencanados, esses espíritos evoluíram e voltaram. Com o mesmo jeito, curvados, com o cachimbo, a voz pausada, o passo lento. Não como sinal de fraqueza, mas como o maior ato de humildade espiritual que existe. Um ser de altíssima evolução que se dobra diante de você para que você não precise se ajoelhar. O nome Preto Velho carrega camadas que merecem ser vistas. Preto não é só a cor, é identidade e resistência. É um nome que foi usado para desumanizar e que foi ressignificado como força. Velho não é fraqueza, é o oposto. É o tempo vivido, é a experiência acumulada, é a dor que virou sabedoria. Cada preto velho carrega o nome de uma região da África. Pai Francisco do Congo, Pai João de Angola, Vovó Maria Conga, Vovó Catarina de Moçambique. Eles não são personagens genéricos, são memórias vivas do povo específico, de línguas específicas, de plantas específicas, de cosmologias inteiras que o colonialismo tentou apagar e que sobreviveram dentro desses espíritos. E no calendário da Umbanda, o dia 13 de maio é o dia em que os terreiros param para honrá-los, não como celebração ingênua de uma liberdade que nunca foi completa, mas como memória ativa, um reconhecimento como dívida que se paga com respeito. Agora eu te convido a falar de aromas, que é sempre onde a magia começa. Os pretos velhos têm aromas muito específicos, e cada um deles é uma linguagem, um sistema inteiro de comunicação e cura comprimido dentro de um cheiro. Antes de falar de cada um, quero te contar algo sobre como o olfato funciona. O olfato é o único dos 5 sentidos que tem acesso direto ao sistema límbico, a parte mais antiga e emocional do cérebro humano. Todos os outros sentidos passam primeiro pelo tálamo, que processa e filtra. O olfato não, ele vai direto. Isso significa que um cheiro pode despertar uma memória ou uma emoção antes que você tenha tempo de pensar. Antes, qualquer julgamento racional entre em cena. Os ancestrais não tinham neurociência para explicar isso, mas sabiam que pelo uso, observação e transmissão oral de gerações, que os aromas certos fazem coisas que palavras não fazem. E é por isso que os pretos velhos trabalham com aromas. Não por tradição vazia, por sabedoria profunda sobre como o humano funciona. O tabaco, por exemplo. O cachimbo não é habitual, é um portal. A fumaça do tabaco purifica o campo energético, carrega a intenção para onde ela precisa ir e cria uma fronteira entre o mundo comum e o sagrado. Quando um preto velho chega numa sessão e acende o cachimbo, aquela fumaça já está trabalhando antes de qualquer palavra ser dita. Ele limpa o ambiente e sinaliza: agora entramos em outro território. O tabaco sagrado é uma das plantas mais antigas usadas em rituais pelo ser humano.
Ele aparece na América do Norte, América do Sul, na Amazônia, no Caribe. Culturas que nunca se encontraram chegaram ao mesmo uso. Não por uma coincidência, porque o tabaco tem compostos que alteram levemente o estado de consciência, o suficiente para criar uma ponte entre o ordinário e o sagrado. O problema é que o tabaco foi industrializado e deformado pela modernidade. O que está no cigarro industrializado não é o mesmo que está no cachimbo do preto velho. O tabaco sagrado é puro, limpo, intencional. É uma planta, não um produto. Agora nós vamos falar da arruda, uma planta que é ame ou odeie. Se você é da turma do ame, você é como eu. Mas eu confesso que, em certos momentos, a arruda me parece forte demais. Ela é a planta da proteção, limpeza, do corte do que não serve. Os pretos velhos batem ramos de arruda no corpo, e esse gesto simples carrega séculos de medicina africana, indígena e popular misturados. A arruda tem cheiro forte, quase agressivo para as narinas não acostumadas. E há quem não consiga ficar perto dela, e isso já é um dado muito importante. Energeticamente, ela faz exatamente o que o cheiro sugere. Ela não pede licença. Ela entra, identifica o que está fora do lugar, corta e limpa. A arruda é usada no Brasil inteiro em diferentes tradições. Umbanda, candomblé, benzimentos populares, simpatias de avó. Ela atravessou culturas e sincretizou e sobreviveu porque funciona. Ciência à parte, a arruda tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias comprovadas. O que os ancestrais chamavam de limpeza energética, a ciência chama de ação antimicrobiana. O resultado prático é o mesmo. Agora, vamos falar da terra molhada? Esse cheiro que a chuva desperta no chão. Os cientistas têm um nome para ele, petrichor. Vem de óleos que as plantas secretam durante períodos secos e de uma substância produzida por bactérias do solo chamada geosmina. Mas os ancestrais não precisavam desse nome. Eles sabiam que esse cheiro faz algo ao ser humano. Quando você sente cheiro de terra molhada e algo em você relaxa sem saber por quê, é a memória ancestral respondendo. Durante a maior parte da história da humanidade, esse cheiro significava chuva, água, sobrevivência, vida continuando. O corpo humano aprendeu a se acalmar com esse cheiro ao longo de milhares de anos, e esse aprendizado está guardado em algum lugar antes da memória consciente. Os pretos velhos trabalham com a terra, com o chão, com o que é sólido, pesado e real, porque cura verdadeira precisa de raiz. E agora vamos falar sobre um grande símbolo deles, que é o café. Entre todas as oferendas, o café é a mais pedida pelos pretos velhos. E quando você entende a história do café no Brasil, entende o porquê. O café foi a principal cultura econômica do Brasil no século XIX. Foi cultivado nas costas de africanos escravizados. Foi colhido por mãos que não eram pagas. Foi exportado e enriqueceu um país que mantinha seus produtores em cativeiro. O café é, na história brasileira, um símbolo de exploração. E os pretos velhos pedem café. Não por acaso, eles pegaram o símbolo da exploração e o transformaram em oferenda de amor. Em gesto de presença, em calor que acolhe. O café aquece o que esfriou, desperta o que adormeceu, traz de volta quem se perdeu dentro da própria dor. É a oferenda do cotidiano, do calor simples que nenhuma corrente conseguiu apagar da memória ancestral. E quando você oferece um café para um preto velho, está dizendo com esse gesto: eu te vejo, te respeito e sei o que você carregou, e eu estou aqui. Energeticamente, o café é uma das plantas com maior capacidade de absorção e transmutação. Ele atrai, aquece a terra e desperta, trabalhando no campo mental, emocional e físico ao mesmo tempo. Queimar café. Os grãos diretamente no carvão, numa frigideira de ferro ou então o próprio pó, é uma das práticas de limpeza energética mais antigas que existem.
Ele absorve energias densas do ambiente, neutraliza campos pesados e ancora uma vibração de acolhimento e clareza. Antes dos incensos importados e difusores elétricos, havia o café queimando na brasa e funcionava. Agora vamos falar do mel e do aguardente, oferendas que misturam o amargo da vida com o doce da fé. O aguardente é amargo, forte, que queima. O mel é doce, lento, que cura. Não existe preto velho que não saiba que a vida tem dois lados, que nenhum ser humano passa pela existência só com o doce, e que o amargo, quando integrado, também alimenta. Eles não oferecem só o mel porque não mentem sobre a vida. Eles não oferecem só o aguardente porque não deixam de acreditar na doçura. Oferecem os dois juntos, porque é assim que é a existência. Agora vem a parte que mais me fascina nesse tema e que muda completamente a forma de ver os pretos velhos. Esse ser, o ancião que sofreu, sobreviveu e acumulou e voltou para curar, não é exclusivo do Brasil, tão pouco da Umbanda, e nem é exclusivo da tradição africana. Ele é um arquétipo universal. O psicólogo Carl Jung usava o termo arquétipo para descrever padrões primordiais que emergem na psique humana, independentemente da cultura. Imagens, figuras que aparecem em culturas que nunca se encontraram, porque fazem parte de algo mais profundo do que a história. Fazem parte da estrutura da consciência humana. O ancião sábio é um dos arquétipos mais universais que existem, e em toda cultura onde houve opressão, sofrimento coletivo e tentativa de apagamento, esse arquétipo emergiu com ainda mais força. Como se a humanidade soubesse instintivamente que o conhecimento mais poderoso nasce exatamente onde a dor foi maior. Eu vou te levar em uma viagem pelo mundo agora. Mesma energia com nomes diferentes e plantas diferentes, mas o mesmo fio invisível conectando tudo. Vamos para a África do Sul e para os sangomas. Antes dos pretos velhos chegarem ao Brasil como espíritos, eles eram sangomas na África. O sangoma é o curador ancestral da África subsaariana, presentes entre os povos Zulu, Xhosa, Swazi e Ndebele, principalmente. O processo de se tornar sangoma começa com um chamado, uma doença, um sonho, uma crise, o que o mais velho reconhece como o sinal que os ancestrais estão convocando alguém para o serviço da cura. O sangoma passa anos em formação como mestre, aprende a linguagem dos ancestrais, aprende plantas, aprende jogar os ossos sagrados para acessar a orientação. Ele vive e trabalha num espaço sagrado chamado Nidumba, onde as figuras dos ancestrais habitam. Um espaço que não é completamente do mundo dos vivos, nem completamente do mundo dos mortos. É uma fronteira. Os aromas do sangoma são raízes queimadas, ervas da savana, gordura animal sagrada, resinas da terra africana. O mesmo princípio que vai aparecer nos pretos velhos séculos depois. O ancestral habita um espaço específico e volta quando convocado com respeito, intenção e elementos certos. Agora eu te convido a voltar para o Brasil e vir para a Amazônia. O cachimbo aparece de novo, o tabaco também. O pajé amazônico, presente em dezenas de povos indígenas diferentes, usa grandes cachimbos em seus rituais de curas, exatamente como os pretos velhos. Mas o pajé não trabalha sozinho, ele trabalha com a floresta inteira. Os aromas do pajé são copaíba, andiroba, resinas da floresta, plantas como ayahuasca e tabaco nativo, compostos que têm propriedades físicas e energéticas ao mesmo tempo, que curam o corpo e o campo energético com o mesmo gesto. Os saberes do pajé foi quase destruído pela colonização da Amazônia. Muitos povos perderam seus pajés antes que o conhecimento pudesse ser transmitido, e o que sobreviveu, sobreviveu da mesma forma que sobreviveu nas senzalas, nos cantos, segredos e anciãos que guardavam. Agora eu te convido a irmos para os povos nativos norte-americanos, o homem e a mulher medicina. Aqui o aroma muda, o cachimbo permanece,
O tabaco nativo é sagrado aqui também, mas entra um novo elemento que você possivelmente já conhece, a sálvia branca. A queima da sálvia branca, a smudge stick, que virou tendência no mundo inteiro, não é uma prática de wellness moderna, é um ritual de purificação milenar dos povos nativos da América do Norte. Ela purifica o campo energético antes de qualquer cerimônia, limpa o que está denso e prepara espaço para o sagrado entrar. Idêntico em intenção ao que o preto velho faz com o tabaco e a arruda. O cedro, o pinheiro, o junípero, o tabaco nativo, todos portais entre humano e ancestral, todos fumaças que limpam antes de curar. E eu, como boa bruxa, não posso deixar de falar do meu povo querido, os celtas e os druidas anciãos. Na tradição celta, os povos que habitavam a Europa antes da romanização, os druidas eram guardiões de um conhecimento que não podia ser escrito. Não por acaso, mas por escolha. Eles acreditavam que escrever o conhecimento sagrado o enfraquecia, que a transmissão oral, de ancião para aprendiz, olho no olho, por décadas, era o único meio de preservar a força do que era ensinado. Um druida passava até 20 anos em formação, aprendendo astronomia, medicina, filosofia, lei, história e ritual. Tudo de memória. Tudo recebido de um ancião que recebeu de outro ancião. Os aromas dos druidas são carvalho, a árvore sagrada por excelência, o visco, sabugueiro, absinto, plantas das bordas, da florestas antigas onde o véu entre o mundo é fino. O carvalho especialmente, uma árvore que pode viver 1000 anos, que guarda a memória dentro da madeira, que os druidas veneravam como portal entre o humano e o divino. E agora a nossa viagem segue para o outro lado do mundo. Vamos para o Japão e vamos falar dos ancestrais veneráveis. Essa história vai te surpreender. Quando a Umbanda começou a se expandir para outros países, chegou ao Japão e aconteceu algo extraordinário. Os monges budistas japoneses começaram a trabalhar espiritualmente ao lado dos pretos velhos. Não houve estranhamento, houve reconhecimento, porque a cultura japonesa tem uma das tradições de culto aos ancestrais mais profundas e estruturadas do mundo. O Obon é uma festa budista japonesa realizada anualmente, completamente dedicada a receber os espíritos antepassados que retornam ao mundo dos vivos para visitar sua família. As casas são limpas, os altares são preparados, o incenso é acendido. O incenso japonês, sândalo, hinoki, kiara, é o aroma que prepara o espaço para essa visita, que sinaliza estamos prontos, podem vir. Diferentes na forma, mas idênticos na intenção. O ancestral que não foi embora, o aroma que abre a fronteira, o respeito como linguagem universal. O fio que atravessa tudo isso? Em todas as culturas onde o ser humano enfrentou o impossível, opressão, colonização, destruição, silenciamento, emergiu um ancião que guardou o que não podia ser perdido. Esse ser não é exclusividade de nenhuma tradição. Ele é a humanidade. E para nós, os pretos velhos são os nossos sábios, os que o Brasil produziu, os que vieram da África para cá dentro de navios negreiros e que, de alguma forma que desafia qualquer lógica, escolheram voltar com amor. Então, da próxima vez que você sentir cheiro de terra molhada sem motivo, ou fumaça no lugar onde não tem fogo, ou quando um pensamento de conselho aparecer na sua cabeça com uma voz que não é sua, para por um momento. Talvez seja um preto velho, um sangona, um pajé ou um druida. Ou talvez seja a parte mais antiga de você mesmo, a que sobreviveu a tudo, acumulou e ainda não disse tudo que sabe. A minha sugestão é que você acenda uma vela branca, coloque um copo de água, pegue sua arruda se tiver e só diga obrigada. Eles vão entender. E se esse episódio tocou em algo dentro de você, talvez seja a hora de ir mais fundo. O curso Os Códigos Ocultos de Maria Madalena, O Caminho da Rosa, é um mergulho na sabedoria do sagrado feminino
Irmandades da Rosa e os mistérios que Maria Madalena carrega, propondo uma cura e equilíbrio entre as suas energias femininas e masculinas. O link para conhecer e adquirir está na descrição das minhas redes sociais. Você me encontra também no Instagram, no @bruxarina_ e Cari Teixeira, no TikTok, no Pinterest e no YouTube e no Threads como Bruxarina. E tudo o que você precisa para a sua prática mágica está em bruxarina.com.br. Eu sou a Carina Teixeira, a Bruxarina, e esse foi o Magias e Aromas. Que os ancestrais caminhem com você com muito amor sempre. Beijos da Bruxarina e nos vemos na semana que vem.